Olá, Hoje Fernando. Bom estamos, dia, boa tarde, boa noite. hoje nós estamos aqui para falar sobre o que exatamente? Hoje a gente vai falar aqui um pouco sobre disbiose, Fê, que é um assunto que está na moda, está todo mundo falando, é um assunto do momento. A ciência está com os holofotes virados para isso, então nós viemos aqui falar um pouquinho desse assunto, esclarecer algumas coisas que porventura as pessoas possam ter dúvidas, né? E aí a gente vai entender direitinho o que significa disbiose, microbiota intestinal, esse assunto. E, bom, para colocar a gente, né, de uma forma assim tranquila de entender, inclusive para a pessoa mais leiga, né, no caso eu, mas também a minha audiência, o que seria exatamente a disbiose? Seria a mesma coisa que uma disenteria, que uma infecção intestinal? Então, a disbiose, na verdade, ela é uma alteração do que a gente chamava, né, antigamente de flora intestinal, hoje em dia mudamos para microbiota, mas quer dizer a mesma coisa, Certo. né? Então, é uma alteração da flora intestinal saudável que deixa de ser saudável e passa a ser uma flora intestinal que é prejudicial para a nossa saúde. Perfeitamente. Aí eu fico pensando, eu citei aqui a infecção intestinal ou mesmo uma simples disenteria. Isso seriam episódios agudos do intestino. A disbiose seria alguma coisa crônica, então, algo. Isso, a disbiose, eu diria que ela vai um pouco além disso, que também a disenteria, uma infecção intestinal, ela também é um sinal de disbiose. Mas a disbiose ela vai muito além, tem outros sinais e outras características além dessa. Perfeito. O que eu ouvi já falar, por exemplo, é que os estudos, né, sobre o que se chamava flora intestinal e hoje se chama microbiota, né? Bom, enfim, a desbiose em si, eles ligam o quê? Eles ligam as questões de problemas ligadas ao intestino a diversos outros problemas, outras doenças, inclusive crônicas, do sistema nervoso em geral. Como é que funciona isso? O que é mito? O que é verdade? Então, o que você disse é verdade. Então, essa alteração que a gente pode ter no nossa, vamos chamar de flora intestinal, que é um termo que a gente já conhece há muitos anos, que é a microbiota. Eu até vou falar uma curiosidade, por que flora intestinal e não microbiota? Por que a gente falava flora intestinal e hoje microbiota? Sim, Eles seria uma das acreditavam, próximas perguntas. acreditavam antigamente que as bactérias elas faziam parte das plantas. Então, por isso chamavam de flora intestinal. E aí, lógico, com o passar dos anos, dos estudos, descobriram que eram micro-organismos e não plantas. Então, o termo correto, microbiota, mas como muita gente conhece como flora intestinal, não tem nenhum problema a gente falar flora intestinal. Sim, claro. E hoje em dia, nós sabemos que o nosso intestino se comunica com o nosso cérebro. A gente tem no nosso intestino o sistema nervoso entérico. E eles estão ligados através do nervo vago. A comunicação também não é só através do nervo vago. A comunicação entre o cérebro e o intestino também é através de metabólitos das células bacterianas, também é através de hormônios que a gente fabrica no intestino. Então, há uma comunicação e ela é bidirecional. O cérebro manda informação para o nosso intestino manda para o cérebro, né? É uma via de mão dupla. Uhum. Então, há essa comunicação e há essa interferência, né? Então, quando a gente tem essa alteração no intestino, a gente vai ter uma alteração também no nível de sistema nervoso central. É uma coisa muito complexa que está chovendo estudo referente a isso. Eu preparei uns slides, Fernando. Isso. Bom, gente, como a Denise falou, ela trouxe aqui para nós, ela já me passou aqui e a produção vai transmitir aqui. Pois bem, bom, a disbiose, aí como aqui vai vendo o primeiro slide, o que ele traz aqui, esses cromossomos, esses pontos de interrogação, essas bactérias, cromossomo sou eu entendendo que aquilo seria um cromossomo fazendo mitose ou meiose, né? Não sei se é isso. Na verdade, a dúvida, né? Porque a microbiota intestinal, se a gente for ver as bactérias intestinais, a gente tem mais bactérias no nosso intestino do que a gente tem de célula humana.
Então, e elas estão lá metabolizando, elas têm DNA, então também existe o microbioma, que eles chamam, que é o DNA de todas essas células bacterianas aí que tem interação com o nosso. O assunto é complexo, né? Mas a gente vai abordar aqui de uma forma muito clara, muito sem muito termo complicado, uma forma simples para que todos consigam entender. Uhum. Posso ir adiante? Pode. Ok. Temos aqui a etimologia. Então, aí eu coloquei para a gente entender o que quer dizer, né? O disbiose. Então, esse dis vem da dificuldade, do desequilíbrio, e o biose é um estado ou uma condição de um organismo vivo. Certo. E aí, no dicionário, a gente tem essa definição, né? Que disbiose é um transtorno causado pelo desequilíbrio, pela alteração da flora intestinal, debilitando o funcionamento do organismo e diminuindo a sua capacidade de defesa. Entendi. Antes de passarmos para essa linha do tempo aqui, então quer dizer, o termo ele já existia como patologia, só que agora está sendo descobertas novas abordagens, é isso? Exatamente. O termo já. Eu não pesquisei para saber quanto tempo eles já falam em disbiose, né? Quanto tempo esse termo já é conhecido. O que eu posso te falar é que na atualidade é um dos termos mais estudados na área médica, na área dos profissionais da nutrição. Então, estão todos voltados aí porque muitas patologias estão ligadas a isso. Então, é muito interessante. Então aqui nós temos você fez aqui uma pequena linha do tempo. Eu fiz para a gente entender, né, o quanto que a gente se interessa pelos micro-organismos na linha do tempo. Então, você vê que já foi observado no microscópio as primeiras bactérias ali em 1673. Nossa. Então, olha quantos séculos aí, né? Quase 4. E só que a partir ali, em 1860, quando o Louis Pasteur publica os trabalhos dele, onde ele vai ali provar que não existe geração espontânea de vida, né? Que eles achavam que a vida era gerada espontaneamente. Sim. Então, ele vai provar que é tudo o apodrecimento das coisas, a fermentação que acontecia nos vinhos, tudo era acontecido, tudo era ocorrido devido às bactérias. Então, ele vai provar isso daí, e isso gera um interesse ali na classe científica da época enorme, e a partir dali começa a ter bastante estudos com micro-organismos. Tanto que daí já ali em 1900 já tem estudos com leite fermentado, já tem pessoas estudando os probióticos, né? Já sabiam que aqueles micro-organismos que estavam no leite faziam bem para a saúde. Já tinham também, estavam descobrindo que pessoas que tinham disenteria tinham menos tipos de algumas bactérias, como os bifidums, que a gente chama, que são bactérias que têm a pontinha dividida em dois. Também descobriram que diarreia gerava uma escassez dessas bactérias, então tomar o leite fermentado fazia bem. Isso aí no início de 1900. E na Primeira Guerra Mundial, 1914, os soldados levaram leite fermentado, né, iogurte, para a guerra, porque já sabiam que fazia bem para a saúde. Só que o crescimento, né, das bebidas fermentadas começou ali a partir de 1980. A partir de 1980, a indústria, né, começa a produzir bastante iogurte, fazer propaganda. E aí, só a partir do ano 2000, olha como já é recente, Nossa, que vai começar a aparecer estudos sobre a influência da microbiota na nossa saúde. E agora, mais recente ainda, aí já de mais de 2010, 2015, vem os estudos da microbiota associada a doenças neurológicas, como Parkinson, esquizofrenia, autismo, depressão, ansiedade, tá tudo, eles estão achando tudo ligação com a microbiota intestinal. Então, por isso que é um assunto que está, né, em evidência, porque olha quantas descobertas que são fantásticas, e as pessoas, os cientistas estão estudando, porque acho que o objetivo é a gente achar um meio de curar essas doenças, talvez no futuro, quem sabe, né? Principalmente porque, como você disse no começo, que é uma via de mão dupla, né? Eu acredito, não sei se até gostaria de deixar essa pergunta para você, se realmente, sendo uma via de mão dupla,
se a gente pode pegar uma doença e tratar, por exemplo, um problema como esse, como o mal de Parkinson, e a gente pode, tratando a desbiose, a gente pode influenciar na melhora do Parkinson, ou de repente só em alguns sintomas, na amenização de sintomas, como é que funcionaria? Então, os estudos atuais vêm mostrando que você tratando a microbiota do paciente com doença de Parkinson, você tem uma melhora na qualidade de vida, melhora nos sintomas, e os remédios que eles usam é como se fizessem mais um efeito melhor. Então, o paciente eles estão descobrindo isso, né? É um momento, né, que a administração de alguns probióticos, a melhora na alimentação, isso traz uma melhora na qualidade de vida. Isso já está aprovado, já tem trabalho científicos aí mostrando isso. Entendi. Vamos seguir aqui com a composição da microbiota. Então, explica para nós aí como é que é a composição da flora intestinal. Eu coloquei aí porque quando a gente fala microbiota, a gente pensa só em bactérias, né? É lógico que são as principais, né? Mais de 90% é bactéria. Mas a gente também tem fungos no nosso intestino, tá? Um exemplo é a cândida, que causa candidíase. Ela está lá no nosso intestino, ele é um fungo oportunista. Se a imunidade abaixar, ele ataca, geralmente, mulheres, né? Então, a gente tem cândida, tem outros tipos de fungo, tem Saccharomyces, tem alguns fungos que estão lá no nosso intestino também. A gente tem protozoários, como é o caso da giardia, que também, se encontrar oportunidade, ela pode se proliferar ali no intestino, causando uma giardíase. Temos vírus também, então todos esses micro-organismos, eles fazem parte, eles estão ali. Certo. Estão ali, não fazem mal se o ambiente estiver ok. Se o ambiente do nosso intestino começar a ficar muito ruim, esses micro-organismos, eles vão aproveitar o momento, eles vão fazer prejuízos para a nossa saúde. Bom, já passei adiante, a microbiota saudável. Isso, o que é uma microbiota saudável? É uma microbiota com uma grande variedade de bactérias. Quanto maior a variedade de bactérias no nosso intestino, melhor. Acontece que essa variedade, como que a gente consegue? Então, eles já provaram que tem alguns fatores que influenciam essa alta variedade de bactérias. O primeiro delas é o tipo de parto. Parto normal é o melhor tipo de parto para aumentar a variedade de bactérias, porque o bebê já vai ter contato ali com as bactérias que estão ali no canal vaginal da mãe. Depois o aleitamento materno também, porque o leite, ele é probiótico, ele é pré-biótico, ele tem bastante bactéria e alimento bom para essas bactérias, né? E depois também a introdução alimentar da criança. Então, quando um bebê nasce de parto normal, teve aleitamento materno, teve uma boa introdução alimentar, isso significa que ele vai ter uma ótima variedade de bactérias no intestino dele. Esse é o correto. Mas isso também não quer dizer que eu digo a gente porque eu nasci de cesárea, não fui amamentada. A amamentação é importantíssima, mas quem não amamentou, a mãe que não pode amamentar, o bebê que não foi amamentado, e ele tem uma chance de ter uma boa microbiota, dependendo da alimentação que ele vai ter depois, né? Então, eu quis colocar aí esse quadro aí falando da microbiota saudável, porque essas são as bactérias, os filos de bactéria que mais estão presentes, que são Bacteroidetes, as Firmicutes, Actinobactéria, Proteobactérias e a Verrucomicrobia. São os 5 filos mais abundantes. O mais abundante mesmo é o Bacteroidetes e as Firmicutes. São as que a gente mais tem. Só que dentro desses 2 filos, a variedade de espécies é enorme. Por exemplo, no filo aí das Firmicutes, a gente vai encontrar dentro desse filo bactérias que são boas e as bactérias que são ruins. E quando você diz que tem esses 5 filos, né, de bactérias na nossa microbiota, eles estão lá sendo ou não sendo saudável a microbiota, ou estando ou não estando, né? Você só eles estão, vai haver um desequilíbrio,
ou o desequilíbrio é acusado pela falta de um desses? Pode acontecer a falta de algum deles, né, escassez total, como pode acontecer também na desbiose, deles estarem em uma quantidade muito pequenininha. Eles vão perdendo espaço para, dependendo, né, do alimento que está chegando lá no intestino. Sim, sim. E a gente vai alimentar um tipo de bactéria. Então, se as bactérias patogênicas começam a ter muito alimento, elas vão crescendo, em detrimento às outras, vão ocupando espaço, vão tomando conta do pedaço. É bem isso que acontece, elas vão tomando conta. Porque está tendo alimento que elas gostam, então elas estão se dando bem ali, então elas vão se proliferar. Então, o próximo slide, Fê, eu pus aí o nome eubiose, que seria o eubiose, se você for procurar na internet, é um nome dado para várias coisas, mas também a gente pode dizer que eubiose é um estado da microbiota saudável, né? Então, aí está como isso, como uma microbiota saudável, o que ela vai proporcionar para a gente? Então, uma proteção contra patógenos, a produção de 90% da nossa serotonina é produzida no intestino. Nossa. Então, você vê, né? Se você tiver uma desbiose, você já vai começar tendo um problema na produção de serotonina. Meu Deus. A serotonina, a gente tem um aminoácido que é chamado de triptofano. Certo. O triptofano é um aminoácido que vai formar serotonina e a melatonina, que é o hormônio do sono. Do sono, é. Se a microbiota estiver desregulada, esse aminoácido, as bactérias que são indesejadas, elas utilizam ele no metabolismo delas. Então, vai faltar aminoácido para a gente produzir serotonina e para a gente produzir melatonina. Então, já vê aí que a pessoa pode ter insônia, né? Vamos já a gente chega lá. Eu fico pensando, eu vou te até fazer uma pergunta. Você consegue responder como é que eu durmo? Sei lá, 80% desses problemas que você tem citado, está citando, eu tenho. E eu fico, é uma brincadeira, né? Como é que eu durmo então, né? Porque eu realmente era para eu não dormir. Porque né, sem melatonina, serotonina, como é que eu me divirto com algumas coisas, né? Porque era para eu não ter humor nenhum, né? Tá Lógico entendendo? que Eu estou fazendo uma brincadeira, mas eu acho que, se me permite dizer, né? Não sei se você tem esse dado, talvez não, porque também não é o seu objeto do estudo. Talvez você tenha, vai. Eu estou dizendo que você não tem. É o grande mal da humanidade hoje. é verdade, mas é porque... Pelo menos do mundo ocidental. Ocidental. É isso mesmo, Fê. É isso mesmo, é o grande mal. É que, assim, a obesidade, né? Vamos falar da obesidade, que é um dos problemas aí da desbiose, que vem dos maus hábitos alimentares. A obesidade não é só a gente estar acima do peso, né? Geralmente, o obeso ele já vai ter também outros problemas de saúde, além, né, do sobrepeso, né? Então, começa a ter alteração da flora intestinal, começa a ter problema de desânimo, a compulsão alimentar, tudo uma coisa está ligada com a outra, é o mal do século mesmo, como você disse, por causa do estilo de vida, né, que a gente está levando. Sim, tudo muito rápido. Pois é, então eu acho que essa é a maior dificuldade, né, porque a falta de tempo, a correria, o estresse, tudo que a gente vive, né, atualmente, tudo isso tem influência também, né. Aí, o que quer dizer a função imunomoduladora? Isso, as bactérias boas que estão no nosso intestino, elas vão produzir anticorpos para a gente. E também o imunoglobulinas, que é o IgA, que também vai ajudar nos anticorpos, na nossa defesa do corpo. Então, uma boa flora intestinal, ela traz essa defesa para a gente e traz a imunidade. A imunidade começa no intestino. Tem a produção de alguns hormônios também no nível intestinal, hormônios geralmente ligados à fome, à saciedade. A gente tem a produção de neurotransmissores. Olha só que interessante, no intestino. Então, você veja só os neurotransmissores, porque pensa, a gente tem um sistema nervoso entérico, que é cheio de neurotransmissores, o nervo vago, e esses neurotransmissores também podem ser importantes lá para o nosso sistema nervoso central. Também temos a produção e absorção de algumas vitaminas pela flora saudável. A vitamina B9, a vitamina B12, se a flora intestinal não estiver funcionando
de acordo, a gente vai ter problemas na absorção dessas vitaminas. Vitaminas extremamente importantes para o metabolismo. A produção de vitamina K, que a gente já conhece há algum tempo, que é feita pela microbiota, né? A gente também tem a influência no processo digestivo, com a expressão de algumas enzimas digestivas, e a degradação de carboidratos indigeríveis. Isso é muito importante. Quando a gente come fontes de fibra, que são indigeríveis, elas são fontes de alimentos para algumas bactérias que são, diria, positivas para a gente, e elas pegam essas fibras, fermentam e transformam ela em ácidos graxos de cadeia curta. Esses ácidos graxos de cadeia curta são extremamente importantes, por exemplo, para as próprias células do nosso intestino. É o alimento da célula do intestino, para o intestino estar saudável, a gente precisa desses ácidos graxos de cadeia curta. Fora que eles são anti-inflamatórios, eles vão agir também lá no nosso cérebro, e também são anti-câncer, e é muito importante ter essas bactérias que fazem a produção desses ácidos graxos. Entendi. E a influência, né, positiva no desenvolvimento e função do sistema nervoso. Já vimos que tem a produção de neurotransmissores, né? Então, uma flora saudável tem todos esses benefícios que eu acabei de te falar aí, Fê. Então, essa imagem aí, o que eu pus, é só para a gente mostrar que a comunicação do cérebro com o intestino, do intestino com o cérebro. Então, é aquela via de mão dupla, né? E aí, olha só, Fê, eu já pus aí para o próximo slide. Num processo de desbiose, o que vai acontecer? A gente vai ter o comprometimento do sistema imunológico, né, que a gente já viu que num estado ali de equilíbrio, a gente tem a produção de anticorpos, de imunoglobulinas, já na desbiose a gente não vai ter. Pode acontecer, quando a desbiose já chegou num ponto mais alterado, bem alterado, ele vai alterar a permeabilidade do intestino. Então, também, quem for pesquisar esse assunto de desbiose vai se deparar muito com um nome chamado leaky gut. Leaky gut é o intestino gotejante. Então, as células do intestino vão ficando espaçadas, elas são bem juntinhas. Eu vou fazer com a mão aqui, ó. No leaky gut, essas células começam a ficar espaçadas e por esses espaçamentos começa a entrar toxina de bactéria, começa a entrar vírus, tudo na nossa corrente sanguínea. Então, a gente vai ter muito caso de alergia, vai ficar doente, gripado com frequência, alergia respiratória, alergia de pele. A gente vai, na desbiose, ter má absorção e má digestão. A obesidade, né, como eu já te falei, está associada, já está bem indicado aí a desbiose na obesidade, onde a gente vai ter um grande número de bactérias firmicutes, mas elas vão estar em maior número do que as bacteroidetes. Que as bacteroidetes são melhores. As firmicutes, como eu te falei, tem bactéria ruim desse filo. E são bactérias gram-negativas que liberam as citocinas. A gente chama essa substância que dá alergia na gente de citocinas. Citocinas inflamatórias. Vão atingir corrente sanguínea. Bom, aí a gente tem caso de ansiedade, depressão. Pensa se a gente tem uma baixa do nível de serotonina. Sim. Vai, né? Isso já vai dar um quadro, quem sabe, aí de depressão ou de ansiedade. Inflamação neurológica. Então, sobre essa inflamação que estaria ligada com a desbiose, ela pode provocar ou já está confirmado que ela... Confirmado, Fê. Porque, assim, as bactérias, como eu te falei, elas estão produzindo, elas têm o metabolismo delas. Então, se é bactéria patogênica, que está em maior número, a gente vai ter metabólitos, né, que são os produtos do metabolismo dela, chegando diretamente no nosso cérebro. Que lembra que eu te falei que o cérebro e o intestino estão se comunicando através do sistema nervoso, através do metabólito, através de hormônio, né? Não é só através do sistema nervoso, a gente também tem a comunicação através dos metabólitos. E se a gente tem lá o leaky gut, esses metabólitos chegam mais facilmente na corrente sanguínea, se espalham no corpo, pode chegar no seu cérebro. Eu vou fazer uma pergunta que talvez exija da sua capacidade de fazer premonições. Uma pessoa que teve um ganho de peso por causa de algum trauma psicológico, de algum evento ali psicológico muito forte e tal, e aí ela teve esse ganho de peso.
E aí ela já vem o pacote completo, já vem com a má alimentação, com enfim, isso gerou depressão, ansiedade, que gera desbiose, que gera depressão, ansiedade e tal. E, por exemplo, passa a ter, sei lá, um nível patológico de ansiedade, de obesidade, assim, grave mesmo, que precise tomar anti-ansiolítico, antidepressivo. A pergunta é, tratando da desbiose, né? Fazendo um tratamento, essa ansiedade, essa depressão, elas podem reduzir em níveis assim que os remédios psiquiátricos possam ser abandonados, ou isso daí, sei lá, causa um mal tão indelével, Profundo, né? tão indelével quanto o mal de Parkinson, vai? Porque o mal de Parkinson, pelo que nós já vimos, ele não é curado, é só Qualidade de vida. qualidade de vida. Então, quer dizer, Melhora a qualidade. uma pessoa que tenha desenvolvido uma ansiedade, que gerou uma obesidade, que gerou uma desbiose, se ela tratar a desbiose, não é? Ela Entendi. entendeu? Ela pode, ela só vai ter a qualidade de vida melhor, né? Vai Não. servir, ou realmente nesses casos poderá curar, isso que eu quero saber. Olha, eu não sei como é que a gente chama assim de curar, né? Mas se a pessoa, como você falou, teve um problema, um trauma psicológico, a partir dali passou a se alimentar muito mal, e aí foi engordando e foi piorando a condição da microbiota. A partir do momento que você melhorar a sua alimentação, você tiver prática de exercício físico, que também é bom para liberar substâncias que fazem bem, eu acho não, porque tem estudos provando que sim, que melhora, que você vai ter uma vida normal. Porque a ideia E eu acredito que a ponto de não precisar mais dos remédios. Eu digo isso por quê? Porque não precisa ser psiquiatra e nem precisa ser paciente para saber. Os remédios de cunho psiquiátrico, muitas vezes eles têm tantos efeitos colaterais que quase não se, né, quase inibem a prescrição deles, sabe o que eu estou falando? Sim, Fê, nesses casos eu acredito, e eu já ouvi, eu vou procurar depois estudos para você, porque tem estudos mostrando a melhora total de depressão, de ansiedade. Sim. Então, o que a gente ainda tem aí é a obesidade, que a obesidade ela é multifatorial, né? Então, não é só a questão alimentar, tem questão psicológica. Então, a pessoa tem que atacar em vários pontos a obesidade para ela conseguir se livrar. É uma coisa bem difícil, né, a obesidade. Mas melhorando a alimentação, tendo acompanhamento psicológico, né, tendo exercício físico, com certeza a pessoa vai melhorar, assim, chegando a ter a vida normal mesmo. Outras relações? Isso. Não, outras doenças? Outras doenças. Isso. Essas doenças que vêm agora, elas já estão ligadas já completamente com a desbiose, que é a doença de Crohn. A doença de Crohn é um estado de desbiose. A síndrome do intestino irritável também já tem ligação direta com a desbiose. Perfeito. Doenças autoimunes, como a tireoidite de Hashimoto, também. Então, também tem estudo, Fê, que a pessoa tratando a desbiose, ela melhora da tireoidite de Hashimoto. Cura, fica normal. Ai, olha só. Não sei também o nível. Então, se a pessoa já tem há muitos anos uma tireoidite, aí a função da tireoide talvez já esteja tão afetada que não sei. Também se eu falar que vai curar, eu não sei. Mas uma pessoa que pegou ali no início, a tireoidite está no começo, e ela começar a tratar a desbiose, ela vai melhorar consideravelmente. Me explica uma coisa, tiroidite e hipertiroidismo é a mesma coisa? Hipotiroidismo. Então, a tireoidite de Hashimoto é um hipotiroidismo. Certo. É um hipotiroidismo. E outras doenças autoimunes também, tratando desbiose, a pessoa tem melhor. O que eu vi, que eu estou aprendendo, Fê, é o seguinte, ainda não sabem se, vamos pegar aqui o caso da tireoidite, vai? Certo. Se é ela que vai causar desbiose, ou se é a desbiose que vai causar ela. Então, algumas doenças
ainda não sabem se é a doença que causa desbiose ou a desbiose que causa doença. Então, aqui, como eu coloquei até as próximas, né? O autismo tem, então, todo autista tem desbiose. É o autismo que gerou a desbiose que gerou o autismo. Também estão pesquisando aí, é que nem doido, a relação do autismo com a desbiose. Então, olha só, né? Você tem ali o seu filho autista e você sabe que ele tem desbiose, que trabalho que você vai ter? Você não vai ser muito difícil você conseguir mudar. Eu não sei, né? O quanto que você conseguiria mudar a alimentação de uma criança. Já é difícil de uma criança que não é autista, é difícil você fazer comer verdura, né? É difícil. Sem Agora, dúvida, sem uma dúvida. criança que já tem essa predileção, né, que é uma coisa do autista por aquele alimento, deve ser bem complicado. Não, também não tem muita experiência sobre isso, né? Então, realmente pode ser que o autismo gerou a desbiose. Ainda, olha, estão estudando muito. Se você colocar lá no Google escolar microbiota autismo, você vai ver que tem um monte de estudo. Então, só para a gente continuar, olha só, diabetes tipo 1 e 2 também tem desbiose. A doença de Parkinson, a doença de Parkinson, ela já tem até, eles chamam de assinatura de microbiota, já tem um padrão de desbiose conhecido pela ciência. Então, se você quiser saber se você tem já, vamos supor, esse padrão, você pode enviar as fezes para o laboratório que vai ver o DNA das bactérias e ele vai te dar se você tem padrão para Parkinson ou não. Ah, Muito interessante. a propósito, esse exame que você está comentando, ele é o exame que identifica se a pessoa tem ou não desbiose ou não? É só para, independente de ter ou não desbiose, se tem o padrão né, da microbiota do Parkinson. Olha, Fê, é o seguinte, existe um exame, né, que é do microbioma, que chama microbioma. O Certo. microbioma se diz respeito ao DNA das bactérias. Que eles fazem esse exame de microbioma e aí eles vão ver se você tem desbiose ou não, se você já tem até o intestino permeável, também eles já falam. Certo. E dependendo do laboratório, tem um laboratório que eu não sei direito o nome, também nem vem ao caso aqui, né? Que ele vai te falar se você tem essa microbiota para Parkinson, essa desbiose, né? Essa microbiota alterada para Parkinson, ele também te diz. Essa assinatura, né? Assinatura de microbiota, ele vai te falar tudo isso. Uhum. E até para obesidade, ele tem um laboratório aí que ele dá um laudo completíssimo. Se você tem desbiose para obesidade, para Parkinson, ele vai te dar um relatório bem legal. E esses Assim, exames custam, em média, aí, 800 a R$ 1.000. é isso que eu ia falar. Até Convênio pensei não que era cobre. pior. Até pensei. Convênio não cobre. Não. Ah, puxa vida, não sei porque eu desconfiava. Quem sabe, muito Não futuramente aí, é? né? É claro. Mas acho que todos esses exames na área de genética, né, o convênio geralmente não cobre. Não, não cobre. Bom, e aí, além É. disso, temos o Alzheimer E a e a esquizofrenia. esquizofrenia. Também, Todos eles têm desbiose. certo. Todos eles. Então, é aquilo que eu te falei. Será que foi o Alzheimer que gerou a desbiose ou foi a desbiose que gerou o Alzheimer? O Alzheimer é uma doença que tem muito estudo, ainda não tem assinatura de microbiota, não acharam, porque cada hora descobrem coisa nova aí sobre Alzheimer. Mas eles já sabem que tem desbiose, e você tratando a desbiose, você tem uma melhora dos Uhum. quadros psicológicos. Bom, aqui temos qualidade de vida, começa no seu intestino. Então, essa foto eu achei interessante colocar, que aí mostra, né, de um lado, Uhum. uma alimentação com fast food, né, com alimentos ultraprocessados, uso de remédios, e do outro lado a gente vê ali uma alimentação com coisas naturais, com muita água, verduras, frutas, e mostrando como isso vai acarretar o nosso intestino, né, como ele vai prejudicar, vai influenciar o intestino. Uhum. Então, uma alimentação pobre, né, em nutrientes, com ultraprocessado, né, muito açúcar, remédios. Então, olha só, anti-inflamatório, antibiótico, todos esses remédios, eles alteram a flora intestinal. Ah, E os ah, ultraprocessados também, oi. sim. Você falou dos remédios, anti-inflamatórios, antibióticos Isso. e
Protetores gástricos também, que nem omeprazol, tudo que é para azia, essas coisas também. Aham. É porque todos esses protetores gástricos, o que eles fazem? Eles aumentam o pH do estômago, né? Mas E e aí, também, aumentando o pH. e o pH em excesso causado por esses remédios também não Olha, Fê, é eu não difícil, né? sei, talvez uma alimentação bem equilibrada talvez ajude na proteção do Bom, estômago. Lógico que os remédios, né, em excesso vão acabar afetando, mas isso aí tudo eu ainda vou estudar ali na nutrição, que talvez alguns alimentos possam até melhorar como é que a gente pode falar? Pode preparar o organismo para sim, receber talvez esses remédios, que também são remédios que a pessoa não pode ficar sem, né? exato, né? Então, É por isso que eu, porque os é, próprios que meu pai talvez tomava, ele não podia ficar sem. alguns alimentos possam Agora, ajudar. agora, diga-se de passagem, o meu pai não era o que respeitava muito bem uma dieta de quem era cardíaco, né? Também Também é. O que a podemos gente tem seguir? que fazer Ah, é claro. prevenção, né? É prevenir, já melhorar a alimentação, ter atividade física para não chegar ao ponto de precisar de remédios. Mas talvez depois a gente pode até vir aqui em outro momento, eu posso pesquisar, se existem esses alimentos que protegem o organismo, que possa fazer o indivíduo, a pessoa que usa esses protetores gástricos, a não precisar deles. Tem alguns alimentos que melhoram a acidez do estômago, batata doce, A se couve, você né? comer uma fruta, batata doce é ótimo, E a couve, né? Ela então? tem couve, É. couve também, couve rica em cálcio, tem alguns minerais também que vão ajudar. Então é importante a gente, eu vou estudar isso aí, é importante depois a gente falar. Então, Então, olha só, vamos voltar aqui na foto. Olha só, a gente mostrando aqui como fica o intestino, ah, né, de sim, uma é pessoa que claro. usa os alimentos ultraprocessados, açucarados, cheios de gordura. O intestino ele vai perdendo vitalidade, porque não vai chegar fibra, não vai ter aqueles ácidos graxos de cadeia curta que nutre a célula intestinal. A célula intestinal vai ficar muito mal nutrida. A gente vai perdendo essa camada protetora que tem no intestino. E aí a gente começa a chegar nas células dendríticas do intestino, que são aquelas células que têm Aham. aquelas elevações que é para absorção de nutrientes, e vai comprometendo a barreira do intestino, vai comprometer. Então, uma alimentação saudável vai conseguir manter o intestino saudável também, né? É, Então, esse intestino, você esse lado do intestino saudável aqui nem tá me dando nojo. tá bonitinho, vermelhinho, né? Vermelhinho, né? Pois é. Então, você vê, né? Antigamente a gente sabia que tinha que se alimentar bem, porque os alimentos que a gente chama de saudável, né? As frutas, verduras, legumes, tem vitaminas, né? Tem fibras que ajudam no funcionamento. Só que a gente se. Até outro dia, eu estou falando de mim mesma, eu tinha essa ideia, que precisava ter uma alimentação saudável, porque a gente ia ter minerais, vitaminas, fibras, né? A gente nunca pensava que também estava nutrindo as boas bactérias, porque Aham. essa ideia do quanto as bactérias são boas para a gente é nova, né? É muito nova, até para mim. Muito nova. E aí, ó, na próxima fase, está falando do leaky gut, tá vendo? Olha só, do lado Sim. esquerdo da imagem, nós temos as células intestinais bem juntinhas, e do outro lado, mais para o lado direito, elas já estão com espaçamento. É isso que vai acontecendo com a desbiose. A gente vai tendo esse espaçamento, onde vai por ali, começa a passar vírus, começa a passar toxina de bactéria, tudo, fungos, eles vão alcançando a nossa corrente sanguínea e eles vão prejudicar algum lugar. Então, tem Sim. pessoas que vai ter inflamação cerebral, tem gente que vai ter inflamação de mucosa, com muita alergia respiratória. Então, cada um vai É reagir de um jeito, que cada gravíssimo. organismo é um, né? É E gravíssimo. outra coisa, né? Cada organismo, olha que interessante, cada organismo tem a sua microbiota. Então, não existe uma microbiota padrão para todo mundo, Sim. né? Cada ser humano é um, né? Não tem jeito. Então, cada um tem a sua microbiota, né? Interessante isso. Olha, é tão grave quanto a questão dos dentes, né? Você já deve ter ouvido falar, embora não seja na sua área de especialização, né? Que o bom, todo mundo sabe que tem que escovar os dentes e tal, né? Mas conforme vamos dizer assim, o desleixo que a pessoa tem com os dentes,
permite que as bactérias e vírus graves, que vão até para o coração, a pessoa pode morrer do coração porque não escovou os dentes a vida inteira direito. A gente tem a microbiota oral. Microbiota oral. Nossa. Então, ela também, se ela estiver afetada, ela também afeta a microbiota intestinal. Olha só, interessante. Aliás, microbiota a gente tem na pele, a gente tem na boca, a gente tem no pulmão. Então, estão descobrindo aí outras microbiotas que a gente tem pelo corpo, não é só no intestino, a gente tem na boca, na pele, no pulmão. Então, olha só, Fê, o que pode causar desbiose? Certo, vamos lá. A idade avançada, então, as pessoas idosas já vai ter alteração da microbiota, já naturalmente. Isso que eu ia falar, naturalmente? Naturalmente. O estresse. Então, olha só, né? A vida de hoje em dia, né? A gente é estressado, a gente come mal. Olha o quanto isso é uma bola de neve, né? Uma bola de neve. Não, e é uma armadilha pronta para cair em cima da gente, né? Isso que é. É mesmo, é uma armadilha que a gente vai pondo para nós mesmos, né? Então, olha só, estresse, má alimentação, uso exagerado de álcool, o sedentarismo. Mas como é que faz agora? O uso dos medicamentos que a gente já falou, né? Antibiótico, anti-inflamatório, protetor gástrico, uso exagerado de laxante também. Quem tem cirurgia bariátrica, ela precisa prestar muita atenção na mastigação, mastigar muito bem os alimentos, muito mais do que uma pessoa. Todo mundo tem que mastigar bem, mas quem tem esse tipo de cirurgia, você vai mastigar muito mais, para melhorar a absorção. Bom, aí eu fiz aqui, ó, sinais de disbiose. Então, só um alerta aí na pessoa. Então, um dos primeiros, a má digestão. Então, quando a pessoa se alimenta ali, às vezes meio exagerado, fica estufado, fica empachado, fica lá giboiando, né? Não tem vontade de fazer mais nada, né? Fica com gases, toda hora dando aquelas arrotadas, sabe? Sim. Isso já é um sinal. A constipação também é um sinal de disbiose, ou a diarreia, que é o inverso também. Mas tem pessoas que vai todo dia no banheiro e tem desbiose, porque também tem a qualidade. Então, olha só, azia, muita azia. É lógico que a gente tem azia de vez em quando, depende, às vezes, do que a gente comeu, do como a gente está naquele dia, está mais estressado. Normal ter uma azia uma vez ou outra, mas você começar a ter sempre azia já é um sinal. Certo. Gases, muito gases, você começar a soltar aqueles pum fedorento que ninguém aguenta ficar perto. Sei. Esse é um dos maiores sinais. Aí também a indisposição, a pessoa está sempre indisposta, está sempre irritada, começa a ter alergia, muita rinite, sinusite, ou então alergia de pele, tudo pode acender o seu sinalzinho de alerta, porque ali você pode já estar com um quadro de disbiose. E a irritabilidade? E aí eu pus algumas dicas para você, para a gente lembrar, que são dicas para a gente evitar a disbiose ou para a gente melhorar, caso tenha. Então, uma delas, diminuir a quantidade de remédios, né, que toma, beber muita água. Tem que lembrar a água faz tão bem para o intestino. Eu já sempre... Meu pai falava isso. E olha que meu pai era das antigas, né? Mas o avô falava muita coisa também. Meu pai, que quando eu vou falar com meu pai fala, nossa, seu avô já falava isso há muito tempo atrás. Também eles já sabiam coisas que fazem bem, né? Então, a água, Fê, então, olha só, a fome, quando a gente está com... A gente só deve comer quando tem fome. Mas beber água, a gente tem que beber água o dia inteiro, independente se está com sede ou não. Tem que beber água. Olha que interessante. Não é para esperar ficar com sede. Que a hora que vem o sinal que é a sede, já está dizendo que o teu cérebro é o primeiro a desidratar. Então, não pode ficar com sede, bebe água o dia inteiro. Nossa, isso eu não sabia. O cérebro, então, quer dizer que é o cérebro o primeiro a desidratar? É o primeiro. É o que mais precisa de água. Então, ele e o intestino, né? Mas a hora que a gente sente a sede, a gente já está desidratando. Aí, por último, aí para finalizar, eu coloquei assim os probióticos, né? Que existe muito probiótico por aí, né? Probiótico natural, como kefir, kombucha. Também tem que são... Você falou até lá na Primeira Guerra Mundial, eles descobriram que tomando, né, leite fermentado fazia bem lá para diarreia. Mas isso aqui se mantém hoje em dia? Como é que como está a situação hoje em dia dos probióticos? Então, os probióticos, vamos supor, no seu caso, vamos usar você aí de exemplo, que você toma, que você já me falou, né, os omeprazol da vida, aí,
Então, aí vamos supor, a gente pega uma pessoa que está com desbiose e tomava os protetores gástricos, não é legal essa pessoa tomar probiótico desses que vende na farmácia, que vende em farmácia como é que chama aquelas Manipulação? farmácias de Manipulação? manipulação, Aham. né? Não é indicado no início, por quê? Como você não tem um pH ácido no estômago, aqui essas formulações, elas têm bilhões de colônias, né? Então, é muito. Por quê? Já é pensado que essas colônias vão passar no estômago, o pH vai matar um monte, Sim, algumas vão sobreviver e vão chegar no intestino. Quem não tem um pH muito ácido vai chegar muita quantidade de bactéria, e aí a gente pode acontecer um super crescimento de bactéria no intestino delgado, aham, que é uma condição, que é uma doença que se chama SIBO. E SIBO é um super crescimento de bactéria no intestino delgado, vai piorar todos os sintomas de desbiose da pessoa, ela vai ter mais gases, mais estufamento. Então, no início, o que a pessoa quer tratar ali, que está com desbiose, começa melhorando a alimentação, melhorando a quantidade de água, colocando exercício físico, e depois de um tempo ela pode começar a usar, né? Também se não estiver usando bombas de próton, né? Então, isso é uma coisa que tem que tomar cuidado. aham. Ó, Mas fala, fala. tomar um kefir, tomar um kombucha é muito interessante, porque não só pelos probióticos, mas o kombucha tem um monte de substâncias benéficas, que já é produto das bactérias boas que estão ali no meio, no Entendi, líquido. entendi. Então vai fazer bem, tem vitamina, tem um monte de coisa boa Aham. na kombucha. A gente pode até vir aqui um dia falar só disso. Só isso, aliás, assim, um dos próximos vídeos, é uma das próximas entrevistas, eu pretendo fazer disso aqui um quadro, né? Mas, Isso. é, escuta, aí você está dizendo que não é bom a pessoa que usa muito o pantoprazol, é, é, ela já logo em seguida tomar os probióticos, né? Agora, eu digo o seguinte para você: 2 dias depois de parar com o pantoprazol, eu voltei a ter azia direto. Essa azia, ela já não vamos dizer assim, indício de que está ácido o meu estômago, sei lá, é capaz de matar a mesma quantidade necessária de bactérias para o probiótico só mandar uma quantidade razoável para o intestino? Não, então, a gente tem essa noção, né, que a azia é uma queimação da acidez, né? Mas às vezes é só o refluxo, e aí a gente já sente essa queimação. Então, primeiro você precisava, não sei se você já foi no médico, para saber essa azia, se você tem uma gastrite, se você não tem, a origem dessa azia, dessa queimação. Outro Certo. ponto, o ideal para você seria fazer uma dieta com itens que não fossem acidificantes. Então, você comer pouca carne, tem que dar uma. Não sei quanto você come de carne, mas olha, devia reduzir bastante o consumo de carne, não comer produtos derivados da farinha de trigo. Então, você teria. O ideal para você, Fernando, e hoje em dia a nutrição está muito legal, porque ela é uma nutrição personalizada, ela é para aquela pessoa, isso é muito legal, porque tem Aham. muito exame e ela pode ser bem focada. Então, para você, que eu te conheço, sei um pouquinho, eu posso falar um pouquinho. Então, para você, o ideal seria você ter uma dieta que fosse mais alcalina, vamos dizer assim, Sim, para sim. reduzir, né, essa acidez aí estomacal que você disse ter. Também pode ser causada por remédio. Né, para diminuir essa azia sua. Então, primeiro é isso, faz uma dieta, diminui bem o Tirar a consumo de farinha, carne, tirar a carne vermelha e coloca bastante vegetais aí, couve, come vegetais, fruta como mamão, a fruta melão. como a pera, melão, frutas que não são ácidas, e com o tempo você vai vendo se melhor. Começa a comer mais batata doce. A hora que você tiver com Ah, eu azia, comia tanto batata doce, eu vou voltar a comer. a hora que você estiver sentindo, experimenta comer uma batata doce, comer uma fatia de mamão, vê como você se sente. Ah, mas já fiz essa experiência, é uma maravilha, melhora, Melhora? melhora. É.
Melhor Então começa por aí. Primeiro você dando uma diminuída aí para ver, porque não, geralmente a azia é engraçado, né? Ela não quer dizer que é um excesso de. Primeiro precisava a gente descobrir, né? O que te causa, se é refluxo, Claro, claro. se é o remédio, o que está causando, né? Porque pode ser gastrite. A gastrite ela tem pontos diferentes no estômago. Eu sei te dizer que a maioria das pessoas que tem a desbiose vai ter esse quadro já a partir do início do trato gastrointestinal, já começa aqui, né, no esôfago e estômago. Bom, gente, essa foi a Denise Góes Silveira. Ela trouxe aí um pouco das impressões e dos estudos que ela tem feito. Eu pretendo fazer dessa entrevista depois um quadro fixo, né, na grade, no dia dedicado à saúde. E de modo que a gente ouviu bastante coisa, aprendeu bastante coisa, né, graças à clareza e à leveza como ela trata do assunto, né? Com certeza isso tem a ver com o quanto ela aprendeu e com o quanto ela se dedicou quando lecionava, né, no estado. E a gente pôde aprender e, lógico, né, tentar levar isso adiante, né? Fugir da alimentação que faz mal e se preocupar, né, com mais esse detalhe, que é a microbiota, enfim, a desbiose, para evitar males graves, né, e que podem nos assolar aí no futuro, médio e longo prazo. É isso aí, Denise. Obrigado e até a próxima. Muito obrigada, Fernando. Espero que tenha sido bem esclarecedor, que as pessoas consigam sanar algumas dúvidas, porque hoje em dia a gente vê muito profissional aí falando de desbiose, mas não dando todas as informações, né? Eles param ali num trecho, deixam as pessoas com mais dúvidas, então espero ter conseguido esclarecer todas as dúvidas e que as pessoas consigam ir melhorando aquilo que está comendo aos poucos, né? As mudanças elas devem ser feitas gradualmente, sem muito sofrimento. Então, espero que tenha sido bem proveitoso essa nossa entrevista aqui para todo mundo. Ok, então. Tchau, Obrigada tchau. pela oportunidade, Fernando. Que isso. Nada, obrigado a você. Tchau, tchau.